Olá, meus alunos do terceiro ano. Bom, nessa aula eu vou tentar falar sobre a arte do século XX e fazer um resumo, uma síntese dos principais movimentos vanguardistas, as vanguardas, né? Uma palavra de origem francesa, ligada, é um termo ligado à área militar, aquele pelotão que vai na frente, avant na frente, garde, guarda. Então, aquele pelotão que abre caminho. Então, esses movimentos são considerados vanguardas porque foram na frente, abrindo o caminho, né? E você tem uma palavra-chave que aí permeia todas essas vanguardas, na minha opinião, é a palavra liberdade. Liberdade de caminhos, liberdade na representação do mundo, liberdade de técnicas. A gente vai ver isso, o século XX, marcado aí por duas guerras, muitas transformações e rápidas transformações, né? A gente já vê movimentos acontecendo, já considerados modernistas no final do século XIX, como o impressionismo, o próprio expressionismo, né? Lembram que os pós-impressionistas, como Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Gauguin, são considerados já pré-expressionistas, né? Van Gogh dizia: eu pinto o que eu sinto, não o que eu vejo. Então, essa coisa de colocar a visão introspectiva e não a visão objetiva nas coisas é uma das características também da arte do século XX, tá? Então, eu vou tentar fazer um resumo, um conteúdo grande, mas eu vou tentar falar um pouquinho para depois vocês abrirem, né? E os textos aí, depois vocês que auxiliem, vocês podem rever essa aula abrindo esses textos aí, tá? Muito bem. Uma consideração também, olha, só para iniciar, que esses movimentos, né, do final do século XIX, das primeiras décadas do século XX, eles dialogavam com essas mudanças que ocorriam na sociedade, muitas mudanças, né, científicas, tecnológicas, industriais, né, com relação à comunicação também, de tudo, muitas mudanças rápidas, né, e também tem a ver muito com a afirmação do modo capitalista, né, e novas formas de pensar, novas formas de sentir o mundo, né. Então a gente vai começar, já expliquei o termo, né, nós temos aí algumas vanguardas que são consideradas as principais, né? Como o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo, o surrealismo, é tanto ismo, né? Mas outras também se destacaram, como o fauvismo, você pode falar também fauvismo, né? Não tem problema nenhum, vem da palavra francês fauve, escreve-se fauve, que significa fera, vou explicar por quê. O abstracionismo, a pop art, a op art, e nós vamos ver também algumas modalidades que surgiram nas artes visuais que não eram comuns nas outras épocas. Eu vou explicar, tentar fazer uma síntese para vocês, tá bem? Muito bem, uma das primeiras vanguardas, o fauvismo, vem da palavra francês fauve, que significa fera. As características gerais são as cores muito fortes, tanto é que um crítico viu a exposição e falou: nossa, que ferocidade nessas cores. É mais ou menos assim, como se você desse uma caixinha de lápis de cor e uma criança fosse colorir e ela não seguisse as cores reais de uma pessoa, de um animal. Então, assim, pode ser um cachorro vermelho, pode ser um rosto roxo. Vocês podem ver que no rosto aqui, olha, da Madame Matisse, né, a esposa de Matisse, tem cores como amarelo, tem o azul, né? Tem várias tonalidades. E nós vimos estudando os pós-impressionistas, que eles também eram assim, lembram de Van Gogh? E essa expressão, e tem também no fauvismo, esse descomprometimento em retratar as pessoas da maneira que elas são, não só as pessoas, né? Vocês podem ver aqui também o cenário. Esse é um quadro de Matisse que se chama A Dança, né? As pessoas não são representadas verdadeiramente com, por exemplo, o dedinho, os detalhes do rosto, né? Tem uma maneira muito livre de representação, mas isso não significa que o quadro não se torne expressivo, pelo contrário, a gente percebe a união. Olha só, as pessoas estão tão unidas, parece que elas dançam, né? Elas celebram aí numa dança de roda, todas no mesmo compasso. E é tão bonito isso aí, vocês podem ver que a forma do corpo e a contraforma se encaixa. Olha só a forma do corpo aqui dessa pessoa, né? Se encaixa perfeitamente na da outra pessoa. Então é como se fosse um quebra-cabeça de união, né? Tem uma coisa muito bonita que esse quadro faça pra gente, que é essa coisa da harmonia, da gente estar unido. As pessoas não olham uma para a outra agora, mas nessa obra, mas a gente pode perceber que elas estão sintonizadas, né? Olha só, de pertinho melhor, a dança de Henri Matisse, né? E as cores, olha, é um laranja muito puro, né? É um azul muito puro e idem o verde. Então não tem essa coisa de representar o mundo da maneira que as cores são vistas
para a gente, essa liberdade, tanto nas cores quanto nas formas, né? Outra vanguarda também, uma das primeiras, é o cubismo, né? E dois artistas aí têm participação nessa criação, que é Pablo Picasso e Georges Braque. Eles foram visitar uma exposição de Paul Cézanne. O Cézanne já havia falecido e tinha uma exposição em Paris retrospectiva. E eles ficaram encantados naquele pós-impressionista que nós já estudamos, como ele representava as paisagens. Por exemplo, quando ele coloca um monte e a cidade, você consegue ver no monte uma forma geometrizada, como se fosse um cone. Nas casas, nas casinhas, você vê pequenos paralelepípedos. Quando ele coloca a figura humana, desenha a figura humana, Cézanne, também a gente consegue identificar as formas geometrizadas. E isso, então, serviu de inspiração para Picasso e Braque para criar uma maneira de expressar com formas geométricas. Daí nasceu o cubismo, né? Não tinha esse nome a princípio, mas a ideia, olha só, aí como eu disse, uma obra de Cézanne, vocês estão vendo? De uma maneira geral, Cézanne faz uma geometrização, olha, ele resume a forma vista, né? Eu posso ver aqui, olha, um cone, eu posso ver paralelepípedos, né? Quadradinhos e retângulos, essa maneira, idem nessa natureza morta. Então, isso inspirou, né? Essa coisa de ser mais objetivo na representação, mesmo não sendo a representação real, criou, né, surgiu nesses dois artistas essa vontade de ir por esse caminho, né? De trabalhar com formas geométricas, né? Tinha uma sensação de que quando você olha, principalmente a primeira fase do cubismo, que você vê cubos, né? Quer ver? Vamos ver como ver pelas imagens, né? E aí algumas considerações, vocês podem ler com calma depois, mas eu vou fazendo o resumo e deixo esses textos aí para vocês lerem com calma, tá? A primeira fase do cubismo é o cubismo analítico. Olha só, a gente consegue ver, parece que são caixinhas, né? Cubos, e eles vão perdendo com o tempo um pouco essa tridimensão. E não é arte abstrata. Apesar de ter uma tendência ao abstracionismo, não é, porque eu ainda enxergo aqui, ó, eu ainda vejo um pedaço do violão, vejo um pedaço do perfil aqui, idem para o lado de cá, né? Eu ainda vejo um pedaço do violão, eu vejo um pedaço da mulher, apesar de ter essa tendência, olha só, idem para aqui. Então, esse cubismo analítico, essa primeira fase dele, eles usavam cores entre o siena, o marrom, o cinza, né? Os quadros ganhavam esse aspecto, entre aspas, mais de cores camufladas, sabe? Essas roupas camufladas lembram um pouquinho, né? São essas cores mais terrosas, cinza, bege, palha. E o cubismo sintético é uma tentativa de resgatar um pouco o entendimento e a figuração, né? Foi ficando um pouco complicado demais, pardo demais nessas cores, então voltaram com cores mais vivas, usaram uma técnica chamada colagem, né? O papier collé, que é você recortar e colar. E as cores mais alegres, mais vivas, e as formas são vistas só de um ângulo, olha só, agora dá para você entender, né? No cubismo analítico, muitas vezes você vê a pessoa de frente e também de perfil, né? Vocês podem perceber que às vezes um olho está de frente, tem outros exemplos que virão. Às vezes o artista representa metade do rosto como se estivesse olhando de frente, e o outro rosto como se estivesse de perfil. Essa liberdade, né? Essa realidade toda cheia de facezinhas. Uma vez um aluno falou, olha, o cubismo, professora, analítico, parece que eu estou olhando no espelho e alguém deu uma pedrada. O espelho quebrou, mas ficou, né? Ficou todo cheio de craquelê. Ele não caiu no chão, mas ficou todo rachado. É como se eu pudesse ver a minha imagem toda cheia de faces, como num espelho todo rachado. Eu achei interessante esse exemplo, né? Estou falando aqui para vocês não esquecerem do cubismo analítico. O sintético ele é mais objetivo. Olha, os três músicos, vocês conseguem identificar. O primeiro usa a rota branca, toca um instrumento aí de sopro. O do meio com estampado aqui, né? De laranja e amarelo, toca um violão. E o último aqui, que usa uma barba, uma roupa escura e segura a partitura. Então, é um resgate das formas um pouco mais, entre aspas, né? Que tivesse uma identificação com o entendimento do espectador, né? E os autores do cubismo, falar um pouquinho primeiro de Picasso e depois de Braque, né? Picasso, 1881, esse grande espanhol, faleceu em 1973. E ele não começou como cubista, ele teve até nos primeiros trabalhos dele toques do impressionismo, ele tem trabalhos impressionistas, ele tem trabalhos que têm uma certa
tendência ao realismo, e tem duas fases iniciais muito importantes. Ele tem trabalho expressionistas, ele passou por várias vibes, né? Mas ele é muito conhecido através do cubismo. Ele tem duas fases muito importantes nas pinturas dele. A fase azul, que ele perdeu um grande amigo, então ele estava muito triste, as obras são melancólicas, com tonalidades azuis. E a fase rosa, quando ele está mais feliz, ele acha um novo amor. E os temas da fase azul são temas mais introspectivos, e da fase rosa são temas mais alegres, como artistas de circo, trapezistas, moradores do circo, etc. São temas mais alegres. É um pouquinho sobre Pablo Picasso, né? Esse grande espanhol e um dos maiores artistas do século XX. Eu trouxe um exemplo da fase azul, tá vendo? A mãe com o filho, são temas mais expressionistas, né? Mais introspectivos, tristonhos. E uma curiosidade que a fase azul são os quadros mais caros quando são vendidos ou leiloados. E a fase rosa, ele acha um novo amor, um grande amor, tá feliz, então ele usa esses temas, os moradores de circo, os trapezistas, os palhaços, né? E é considerada a primeira obra cubista essa obra de 1907, chamada Demoiselles de Avignon, de Pablo Picasso, tá? É um quadro que mostra prostitutas. Avignon é uma região de prostituição. E tem um contraste, né? Eu acho esse quadro muito expressivo entre o rosto e o resto do corpo. Enquanto no rosto tem uma descrença, algumas usam máscara, o corpo parece exuberante, elas parecem oferecer o corpo, mas elas não mostram verdadeiramente quem são. E tem uma tristeza, mesmo as que estão com máscaras, tem uma melancolia. E era muito comum, nesse momento, os artistas pesquisarem sobre a arte africana, sobre a arte oriental, e Picasso tinha no seu ateliê uma grande coleção de máscaras africanas. Então, ele coloca 3 delas aqui, olha, essas duas e essa, usando máscaras, mas são máscaras entristecidas, né? A intenção é mais ou menos essa: estou aqui, mas não sou eu, né? Tem alguma coisa que ela se esconde atrás dessa máscara. E as que mostram o rosto têm essa melancolia, essa descrença aí. As imagens são facetadas, vocês estão vendo, mas tem uma tridimensão. Eu consigo ver um plano, uma coisa atrás da outra. Observe que tem as frutas aqui no primeiro plano, né? Melancia, pera, maçã e uva. Depois eu tenho as mulheres aqui no segundo plano. Lá atrás eu tenho essas duas que ficaram mais atrás. Então eu tenho uma sucessão de planos, tá? Demoiselles de Avignon, considerada a primeira obra cubista. E à direita vocês estão vendo as máscaras que inspiraram aí Picasso, não só nessa obra, mas em outras, a colocar o rosto das pessoas com máscaras africanas. Vocês podem ver que essa máscara, olha, esse pedaço do rosto aqui está de frente, mas esse pedaço parece de perfil, né? Essa liberdade de interpretação. Até aquela da esquerda, essa aqui, olha, que parece estar com o rosto, ela na verdade foi inspirada em uma máscara africana também, tá? Tem uma questão do Enem, da segunda aplicação de 2016, que vocês fariam tranquilo, né? Vou ler só o finalzinho do enunciado, por conta do tempo, né? Olha só, essa obra filice também ao primitivismo, uma vez que em sua composição recorre à manifestação cultural de um determinado grupo étnico, que se caracteriza por, olha a letra A, produção de máscaras ritualísticas africanas. Acabei de contar para vocês, né? É que bate. As outras, olha só, rituais da fertilidade de comunidades celtas, festas profanas de povos do Mediterrâneo, culto à nudez de população aborígene, não. Danças ciganas, não. Então já seria objetivamente, já acertariam de cara, né? Essa coisa das máscaras africanas, baseada na coleção que ele tinha. E uma das maiores obras cubistas, uma das obras mais importantes do século XX, é essa obra do Pablo Picasso, chamada Guernica, uma obra monocromática. Ela foi pintada nessas cores e mostra a destruição da cidade de Guernica, que foi destruída num bombardeio, uma cidade espanhola, a mando do dirigente espanhol, Francisco Franco, que pede que a Força Aérea Alemã bombardeie uma cidade do seu país, né? Francisco Franco, grande ditador, né? E as pessoas incontentes, e foi como se fosse um alerta à população, isso, né? Ele pede à Força Aérea para bombardear Guernica. Picasso viu essas fotos e ele tinha uma participação numa exposição em Paris. Então, ele resolve fazer um grande painel que mostra essa destruição, esse caos. Vocês podem ver, né? Corpos estraçalhados, olha só, a cabeça decepada, pedaços de braços, o cavalo que entra na cena gritando,
gritando, ferido aqui no corpo. Ele grita desesperadamente, tanto quanto essa mãe que segura o bebê morto, né? A lâmpada aqui poderia ser a própria bomba naquele momento da explosão, ou uma lâmpada que estoura aí, né? Naquele momento do bombardeio. Uma mão entra tentando iluminar a cena. Essa pessoa aqui da direita está em chamas, olha só. Está aqui tentando respirar numa janelinha aberta. Aqui, olha, a gente vê uma série de braços, cabeças, pedaços de corpos dilacerados. E Picasso, mesmo nesse caos, né? Nessa composição que fala de guerra, destruição, ele nos fala de esperança, porque olha só, tem essa mão aqui, né? Uma mão amputada que saiu, só um pedaço de braço e uma mão que segura talvez um facão, uma espada, que foi quebrada, ou de aço, ou de cobre, ou de ferro. Não resistiu à explosão, mas a mão segura também, olha só, uma florzinha bem frágil que continua viva. Apesar da fragilidade, ela ainda está ali de pé. Então, ele nos fala também da esperança, né? Essa obra é muito significativa e Picasso, quando fez, fala, essa obra não vai para a Espanha. Essa obra só vai para a Espanha com a morte de Francisco Franco ou com o fim desse seu regime terrível, né? Mas Picasso não vê Guernica voltar para a Espanha, né? A obra só volta, ficou em Nova York muito tempo, foi para Nova York e voltou para a Espanha só na década de 80, com a morte de Francisco Franco e todo esse processo, né, de transporte, legal, essa organização burocrática, a obra está hoje na Espanha. E eu trago um pouquinho sobre Espanha, sobre Guernica, né? É um quadro imenso, pintado aí, e fotos de Guernica. E outra questão aí sobre Guernica, né? E vocês vão ler, vão tentar resolver, mas eu tenho certeza que vocês vão acertar de primeira, né? Só que vamos fazer alguns, já que a gente está aqui, vamos fazer alguns comentários. Bom, o enunciado fala sobre Guernica, né, etc., que ficou lá no Museu do MoMA, em Nova York, só foi para a Espanha em 1981, acabei de falar. Então, vamos ver, essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados por, vou começar de baixo para cima, letra E. Uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente de forma fotográfica. São representados fotograficamente? Descarto de uma vez. Letra D. Esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor. Ele minimiza a dor de maneira alguma, né? Você viu a dor do cavalo, a dor da mãe com o bebê no colo, né? Letra C. Uso de formas geométricas no mesmo plano, sem emoção, nem vou ler o resto. B. O horror da guerra de forma fotográfica, ele fotograficamente representa, não vou ler nem o resto. Letra A. Painel ideográfico monocromático, é feito só em tonalidades, né, de cinzas, certo até aí, que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, né? Ele não representa a realidade de maneira como nós vemos, né? Já falei sobre isso, colocando-se no plano frontal ao espectador. A gente está vendo isso de frente, a cena está acontecendo de frente. Ok, letra A, né? Aí está a resolução e o comentário embaixo. E Jorge Braque, que junto com Picasso, ele fica um pouco esquecido, porque Picasso é tão brilhante, né? Mas Jorge Braque tem também uma carreira brilhante, né? Um pouco mais discreto, né? Principalmente nas suas composições e na sua vida pessoal, né? Picasso já tem uma vida mais movimentada, com muitas histórias para contar. Tem vários filmes que falam aí sobre Picasso, seus amores, né? Como ele lidava com as pessoas também. Então eu trago aqui como que Jorge Braque organizava suas paisagens de forma geometrizada. Vocês estão vendo aí um pequeno vilarejo, né? E como a obra de Braque influenciou o cubismo. Um crítico viu esses trabalhos dele, dessas formas geometrizadas, e achou um pouco até bizarro, entre aspas, né? Aí esse crítico descreveu, um crítico francês, como se fosse um trabalho cheio de pequenos cubos. Daí veio o nome cubismo, tá? E outras obras de Braque, vocês estão vendo uma natureza morta. Natureza morta é diferente de paisagem, de retrato, de marinha. Natureza morta são objetos ou frutas. Aqui no caso, a gente está vendo uma garrafa aqui do lado, né? Alguns peixes em cima da mesa, né? Peixes que trouxe do mercado para fazer aí uma fritada. Então, isso é uma natureza morta. Um vaso com violão, um livro aberto. Essas são composições chamadas de natureza morta, de forma cubista, pintada por Braque. E os cubistas usaram muito a colagem também, né? Olha só, violino
e cachimbo. O violino, você consegue ver o violino, só um pedaço dele lá atrás, ó, a base do violino, aqui, olha assim, um pedacinho daquela, né, da onde afina o violino e outros elementos aqui na frente do violino. Então, é perceptível, lembrando que o cubismo não é abstrato. Eu vou falar daqui a pouco da arte abstrata. Outro trabalho de Braque, né? Aí eu trago um pouquinho sobre a vida dele, nascimento, etc. E trouxe aí sublinhado para vocês. Olha, nas telas de Braque, como eu acabei de mostrar do peixe, da garrafa, da paisagem dele, ele não imprimia audácia na tela. Nada de mostrar seus sentimentos com as tintas. Ele sempre esteve mais para uma pintura meditativa, né? Cujas relações eram sutis, cores e formas bem colocadas, quase de forma misteriosa. Ele é um pouco discreto na sua representação do mundo. Concordo com essa observação. E outros trabalhos dele que eu trouxe aí para vocês. Ele tem uma certa, né, ele não fala muito sobre sensações. O cubismo chega também na escultura. Eu trouxe essas esculturas do artista cubista Alexander Archipenko. A gente tem aqui à esquerda de vocês uma mãe com um filho e à direita aqui, né, um violino aí, ó. E interessante que na escultura a mesma coisa. Tanto você vê o violino aberto de frente quanto de lado, né? Essas formas aí bipartidas, né, ou multifacetadas do cubismo. Outra grande vanguarda do século XX é o expressionismo. Lembrando, essa tá fácil, que os pós-impressionistas já falavam da sua emoção, né? O expressionismo é muito fácil de entender, porque ele fala das dores, né? Coisas que os impressionistas não falavam. As pinturas impressionistas são alegres. Eu conheço uma pintura impressionista que é um pouco assim, baixa astral, os bebedores de absinto. Você vê uma tristeza, uma melancolia, as outras não. São passeios, piqueniques, balés, né? Marinhas, meninas passeando no jardim com sombrinha, bailarinas. Já o expressionismo, né, ele é marcado finalzinho do século XIX, ele tem essa melancolia, e ele tem muito também, a gente vai ver muito expressionismo, tanto durante a Primeira Guerra quanto na Segunda. É uma vanguarda que fala da dor do mundo, da solidão, das mazelas, não só do mundo, mas do ser humano. Solidão, abandono, depressão, doença, morte, né? Os conflitos existenciais, e eles usam nas pinturas a deformação, as figuras são deformadas, as cores também são cores fortes, às vezes se o quadro mostra a melancolia, então são cores melancólicas que levam a isso. E às vezes também não, né? Não tem essa forma tão objetiva de conduzir as cores com alegria e tristeza. Tem essa liberdade. Aliás, todas as vanguardas têm isso, como eu já abri essa aula falando, né? Muito bem. Aí eu trago para vocês um pouquinho, olha, que a miséria, a solidão, o expressionismo reflete isso, essa angústia, né? Foi muito forma de comunicação antes da primeira, aqueles períodos que antecedem a guerra, durante a guerra, entre as duas guerras e até na Segunda Guerra, né? E a gente tem até hoje artistas expressionistas. Essas vanguardas, elas conviveram. Não quer dizer que uma terminou e a outra começou, né? E existem artistas contemporâneos que ainda usam esses meios de expressão, né? Para traduzir aí os seus trabalhos, né, para fazer trabalhos em várias áreas, tanto nas artes visuais, quanto na música, quanto na dança também, quanto no teatro, né? As características da pintura eu já falei, a deformação, né? Lá embaixo, olha, eu trouxe para vocês Van Gogh dizendo: eu pinto o que eu sinto, não o que eu vejo. Já entenderam? Já expliquei isso várias vezes. E Edvard Munch, aquele que pintou o Grito, vou falar do Grito daqui a pouquinho, ele fala: eu não pinto o que vejo, mas o que vi, no sentido de tudo que eu faço hoje tem relação com as minhas experiências passadas. Praticamente a mesma coisa, né? Muito bem. Entender, aí deixei em destaque as duas observações desses dois grandes artistas considerados expressionistas. Edvard Munch é que faz o Grito, esse norueguês, né? Teve uma vida muito triste, depois vocês leem a biografia, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu as irmãs, tinha alguns surtos também, problemas psicológicos, então uma vida muito triste, muito turbulenta, passou por várias coisas, depois vocês dão uma lidinha na bibliografia. E representante do expressionismo, talvez uma das obras mais icônicas é essa, O Grito. Edvard Munch diz que um dia, ele tem várias versões, ele estava passeando com seus amigos numa tarde, né, nos famosos fiordes, e ele de repente escutou um grito, parecia que toda a natureza gritava. Então, na verdade, a gente acha que essa figura está gritando, mas ela tampa os ouvidos para não escutar o grito. E os historiadores, né, quem estuda a obra dele, tem muitos especialistas, acreditam que foi um momento de surto. Ele sofria de agorafobia,
né? Já caiu até no Enem uma questão sobre isso, sobre essa obra e sobre a agorafobia. Ágora, né? Vamos ver os radicais gregos aí. Ágora, pátio, fobia, medo. Medo de estar no pátio, medo de estar em público, ou seja, a síndrome do pânico, né? Ele estava surtando numa hora dessa. E observem que tudo parece gritar, né? A figura deformada, essa espécie de mortalha que a figura grita, e tudo, as águas, lá atrás o relevo, o próprio céu, e a indiferença dessas duas figuras que parecem não participar desse grito desesperado. E tem várias versões dessa obra, gente. Essa aí foi feita com tinta óleo e pastel. Pastel são pequenos bastonetes, assim, tanto pode ser seco quanto oleoso. Lembra o lápis de cera, mas não é de cera, né? Tem essa outra versão que ele fez, olha, essa versão aí de 1893. Essa também do mesmo ano, ele usa lápis de cor, tá vendo? Foi feita toda com lápis, é uma outra versão. Essa, ele usa têmpera sobre cartão. Têmpera a gente já estudou. É aquela técnica que você põe o pigmento e mistura com a gema do ovo. Então, é uma técnica que tem aí um pouco de brilho, mas é muito bonita, né? E ele faz, né? São várias versões. Essa obra sempre era pedida para jornais, para reprodução. Tanto é que ele escolhe fazer, em 1900, uma técnica de reprodução em série, que nós já explicamos, vou só falar rapidamente, que é a litogravura. Né? Ele faz uma matriz, no caso ele usa a pedra calcária, o desenho é feito em relevo em cima dessa pedra, um paralelepípedo, né? Como se fosse um carimbo. Ele entinta com um rolinho, né? Coloca o papel e passa numa prensa. Então, o que está alto, onde a tinta pegou, vai ficar marcado. Então, é isso que a gente vê, uma versão que ele faz do grito em litogravura. E outras obras de Edvard Munch, trabalhadores saindo da fábrica, olha, como se a fábrica sugasse tudo, né? Essas jornadas exaustivas de trabalho, eles saem envelhecidos. Lembra até o Walking Dead, né? Robóticos, zumbis, saem assim, sem identidade, saem todos andando na mesma direção praticamente, né? Num ambiente aí sem cor, sem vida. Então, um questionamento sobre o trabalho, sobre as horas de trabalho, sobre a ausência de vida. Olha essa crucificação que Edvard Munch faz de Cristo, né? O Cristo amarelo, vulnerável, completamente nu, né? Indefeso aí, num mundo de pessoas aqui anônimas, né? Algumas você pode ver até que tem uma certa tristeza, mas outras nem olham para a cena, olham para a gente, riem, algumas usam máscaras, então mostrando, né? Como o ser humano é indiferente a essa dor, ou toda essa pregação tão linda que Cristo falava sobre o amor, e numa versão expressionista, né? Olha o céu, a escuridão, a tristeza dessa mistura de violeta com roxo, toques de preto, né? Um acinzentado bem escuro. Ele consegue fazer o quadro, um contraste entre os amarelos das pessoas e o escuro do cenário, né? E outro grande artista expressionista é o alemão Ernest Kirchner, com grandes obras, que eu vou comentar algumas para vocês, como esse autorretrato que ele questiona a masculinidade, a guerra, soldado, autorretrato como soldado. Esse soldado, né, não tem a mão direita está aí, olha, sem a mão direita cortada. Como é que é a mão que atira, né? E esse soldado tem os lábios bem vermelhos e atrás tem uma mulher nua. Então são relações assim contraditórias. A guerra, a nudez, o soldado, o braço partido, quantas coisas ele nos diz, né? Aí eu trago para vocês aí essas revelações aí perturbadoras, né? Desse autorretrato com soldado, né? Um cenário de masculinidade e de horror à guerra. E ele retrata, às vezes, as ruas de Berlim, olha, pessoas ensimesmadas, vaidosas, esguias, né? Mas uma longe da outra, cada um preocupado com a sua vaidade, com o seu chapéu, qual a imagem de cada uma. Vocês estão vendo que não é representação exata das pessoas, mas a gente consegue captar todas essas coisas, né? E uma das grandes obras de Kirchner é essa obra Marcela, de 1909, que mostra uma menina, vocês estão vendo, um corpo que nem se formou, né? Uma menina novinha, e a única referência que a gente tem da infância é esse laço de fita. É uma menina com a maquiagem pesada, com batom vermelho, com unhas
grandes e vermelhas, e ele faz, então, uma referência à prostituição infantil. Marcela olha para a gente e olha esse olhar de Marcela, parece que ela não tem saída, né? Ela sabe que essa é a condição dela, não tem para onde fugir. Então, não é um olhar entristecido ou um olhar tipo assim, ai, coitada de mim, não. Ela não tem para onde fugir, não tem opção para Marcela. Então, é um olhar muito forte, né? É a certeza da prisão, ela não tem para onde correr. E é um tema, assim, até hoje, né? É uma ferida da nossa sociedade, a questão da prostituição infantil, é uma realidade no Brasil, infelizmente, né? Muito triste isso aí. Existem várias ONGs que vão atrás, que tentam ajudar também, e é o retrato também das condições sociais, das desigualdades sociais também. Aí eu trago um pouquinho da análise dessa realidade pessimista, violenta e chocante também dessa obra Marcela, tá? Um pouquinho aí do quadro, né? De 1911, que é um quadro atual, né? E sobre o olhar dela, eu acho mais interessante. E trouxe outros artistas que eu vou citar rapidamente, como James Ensor aqui, olha, que usa essas figuras com máscaras, mas ele não esconde atrás das máscaras todas as mazelas humanas, né? A vaidade, a arrogância, a ironia, a falsidade, representando pessoas da sociedade mascaradas, e essas máscaras mostrando verdadeiramente o que somos, né? E é uma visão crua, uma visão irônica. E o expressionismo, existiam dois grupos que deram origem, dois grupos na Alemanha, um chamado A Ponte e o outro Cavaleiro Azul. Eram grupos que se relacionavam em exposição, faziam periódicos como revista, e eles procuravam uma arte mais autêntica, né? Tentavam falar na mesma linguagem. Então, esses dois grupos, tanto A Ponte quanto o Cavaleiro Azul, são dois grupos que foram, assim, terreno fértil, né, para o expressionismo na Alemanha, né? E da gente falar de Alemanha também, a gente não pode falar de século XX sem citar a escola Bauhaus, que foi considerada a primeira escola de design de referência no mundo, de desenho, né? Da Bauhaus saíram desenhos de móveis, desenhos de prédios, saíram composições para música, para teatro, uma escola inovadora. É uma escola de 1919, mas pela logomarca vocês podem ver completamente atual. A Bauhaus na verdade, eles fazem um recorte e colagem com uma palavra alemã. A palavra alemã é Hausbaus, construção de casa. Aí eles trocam, eles cortam a palavra e invertem, fica Bauhaus, que é casa de construção. Porque, na verdade, a escola é uma casa de construção, né? Construímos pessoas, projetos, ideias, futuros, né? Então, aqui eu trago para vocês a sede da Bauhaus na Alemanha, por vocês verem, numa construção de 1919, como ainda é atual, né, gente? Isso há mais de 100 anos atrás. E muito da nossa arquitetura atual, vir de Brasília, as construções, essas construções a gente vê muito nos condomínios, essas linhas mais retas, o telhado escondido, o uso do concreto aparente, do vidro na fachada, isso aí são ideias que nascem da Bauhaus, né? E falaria muito sobre a Bauhaus, hoje eu só vou citar, eu prometo uma aula só sobre a Bauhaus. E de lá saíram desenhos, olha só, que continuam modernos até hoje, cadeiras, pequenos móveis, né? Chaleiras, objetos, olha só, e não só a beleza, a plasticidade, mas a utilidade. Era estudado a anatomia, o tamanho, por exemplo, como a mão, o formato da mão se adequa a essa chaleira, como que o formato da chaleira vai ser colocada no fogão onde ela vai ser usada. Então, tinha todo um estudo da forma. E as formas, o desenho, de uma maneira geral, se comparada com os desenhos anteriores do século XIX, início do século XX, que eram cheios de detalhes, né? É um desenho mais clean, mais limpo, mais objetivo, mais dinâmico. E essa escola teve várias vertentes, como o teatro, como eu disse para vocês, a escultura, tecelagem também, e muitos frutos. Por exemplo, esses projetos, ele foi professor, Le Corbusier, foi um dos grandes arquitetos do século XX. E olha como todas essas construções são atuais, né? Aqui vocês estão vendo, essa aqui onde a setinha está passando, é uma igreja. E olha como lembra Brasília. Niemeyer tem influência da Bauhaus, né? Niemeyer e Lúcio Costa também. E essa é uma grande construção, a famosa cadeira Le Corbusier.
que foi professor da Bauhaus. Vocês estão vendo que tanto a beleza plástica quanto a anatomia do corpo eram estudados nesses objetos, né? Muito bem. E o abstracionismo, que também é uma vanguarda. A arte abstrata é diferente de figurativo. Figurativo, o nome já fala, figuras. Eu vejo uma mulher, eu vejo uma árvore, eu vejo uma paisagem, ok. Eu vejo um fantasma, eu vejo um monstro, figuras. No abstracionismo, eu vejo formas geométricas, eu vejo cores, eu vejo pontos, linhas ou borrões. E uma coisa muito errada é o aluno falar que a arte abstrata não significa nada. Ela significa, ela comunica, ela expressa. Muitos artistas, né, trabalharam vários temas, como a guerra, as dores, a música, através das artes abstratas. Só que eles querem expressar, querem comunicar com formas que não são óbvias. Eles querem comunicar com formas geométricas, com linhas, com cores, né? Como Vassily Kandinsky nas suas composições, né? Kandinsky tem essa coisa, quase um lirismo, essa explosão de energia nas suas formas, das suas composições. Então, jamais falem que a arte abstrata não significa nada. Aí eu explico um pouquinho a diferença. E dentro da arte abstrata, a gente tem um neoplasticismo. E um dos grandes artistas é Piet Mondrian, que passou a vida trabalhando com formas horizontais, verticais, quadrados, retângulos. E mesmo com a diferença, olha só, trouxe um pouquinho, a forma vermelha aqui, ela é imensa. Mas isso não torna a composição desequilibrada, né? Todas as formas se encaixam em harmonia. Então, ele nos diz muitas coisas sobre isso, né? Tudo tem a mesma força dentro da sua composição. E é muito difícil fazer isso, né? Tem até, eu acho que tem um certo rigor matemático nisso aí, de saber organizar o espaço. Outra vanguarda que surge nos anos 50 é o concretismo. Ele surge, um dos grandes artistas que começa com isso é Max Bill, foi até premiado na primeira Bienal que teve no Brasil, em 1951, ele teve um trabalho premiado e o concretismo chega no Brasil através dessa Bienal e das obras de Max Bill. São movimentos abstratos, principalmente na escultura, tem muitas obras, mas também na colagem, na escultura. Ele é bidimensional e essa vanguarda buscava a racionalidade, o raciocínio, a ciência também. O concretismo no Brasil foi aquela época lá daquele desenvolvimentismo, né? de JK daqui a pouquinho. Então, a gente vai ver essa coisa da racionalidade, e adequou muito, né? E a gente vai voltar na arte brasileira, eu vou voltar a falar sobre o concretismo no Brasil. Na literatura são aqueles poemas que seguem, por exemplo, a escada, então você coloca escada, os poemas seguem fazendo, né, os desenhos de acordo com a simbologia. E essa foi a escultura premiada de Max Bill, que se chama unidade tripartida. Muito inteligente, olha só que o que é externo e o que é interno tem todo um intercâmbio nisso aí, né? A parte de dentro, que depois é parte de fora, e é baseado também, vocês podem conversar mais com o professor de matemática para falar sobre isso, no conceito da famosa fita de Moebius, né? Depois vocês podem fazer essa experiência em matemática, que ela é muito interessante. Uma fita que depois, quando você recorta, uma fica dentro da outra. E as formas concretistas são formas muito inteligentes e difíceis de chegar nesse acordo, né? De chegar num final. É tudo muito pensado, muito trabalhado, o equilíbrio também entre as formas. Vou voltar a falar no concretismo quando a gente vê a arte brasileira. E nos anos 40, principalmente de 40, 60, mais especificamente nos anos 50, principalmente, a gente vai ver nos Estados Unidos surgir o expressionismo abstrato. E um dos grandes artistas é Jackson Pollock, que trabalhava não só com os dedos, com o pulso ou com o braço, mas com o corpo inteiro. Ao invés de colocar a tela na vertical, ele colocava suas grandes telas no chão e, ao som do jazz, ele trabalhava com uma pintura chamada pintura de gotejamento, grandes pincéis, e todo o movimento corporal dele conseguia ser colocado aí. Vou ver se eu tenho aqui outras imagens dele. Olha só, na sua tela. Tem um filme Pollock que mostra essa vida, essa carreira meteórica. E aqui, olha só, essa energia que você vê nas telas, essas cores, é exatamente o que ele era, né? Olha só, tem toda uma ansiedade, é muita energia colocada, né? Você consegue perceber a vibração, a rapidez que ele fazia isso aí. E expressionismo nesse sentido, né? Da expressão, dele conseguir passar
com esses borrões, com esses pingos que ele ia colocando, tanto dele, tanto do que estava vivendo naquele momento, né? Esse movimento é considerado também relacionado à Guerra Fria que está passando ali nos Estados Unidos, matéria aí que o segundo ano está estudando. Futurismo, baseado, ficou principalmente na Itália, baseado no manifesto que foi lançado num jornal francês, né? E o manifesto lá de Marinetti, já devem ter estudado literatura, que celebrava o futuro, não queria nada com o passado, salve o ronco dos motores, o barulho das fábricas, o trepidar das cidades. Eu trouxe um pouquinho do manifesto futurista, vocês podem ler com calma. E os trabalhos futuristas mostram isso, a velocidade, os motores, né? Olha só, nessa bicicleta que gira, essa aqui eu acho muito bonita, essa escultura de bronze de Umberto Bottioni, que a gente vê a forma movimentando, né? Não é uma pessoa correndo só, você consegue ver o movimento, a colocação das vestes, a própria musculatura, e o bronze, que acaba sendo uma escultura estática, né? A gente tem essa sensação, como ele consegue movimentação com o material tão difícil de ser trabalhado, né? Tem que ser feita uma forma, depois o bronze entra fundido dentro dessa forma. O ciclista, aqui está tranquilo de ser observado, né? Olha só, os movimentos da cidade têm uma tendência, às vezes, ao abstracionismo, mas não é. Eu ainda consigo ver o prédio, parece que tem aqui, né, um cavalo que atravessa a rua, mas essa movimentação, essa fluidez da cidade. Aqui vocês estão vendo um automóvel mais velocidade, mais luz. É como se estivesse numa pista, né? Os faróis acesos, os postes passando, quase abstrato, mas eu ainda consigo perceber. Olha lá, os postes, estão vendo? Os postes de luz, né? As rodas passando, essa movimentação. E o dadaísmo, talvez um dos principais movimentos, da principal vanguarda que surge aí na Primeira Guerra, com artistas refugiados em Zurique. E esse movimento, essa vanguarda, mostra o vazio. Se a vida perdeu sentido, a arte também, né? Então, esses artistas representavam com colagem, com performance, vou falar que ainda não tinha esse nome de performance, com objetos, essa insatisfação. Eram refugiados que estavam em Zurique, eles reuniam num café chamado Voltaire, né, Cabaré Voltaire, e eles, à noite, eles reuniam aí com poesias, com performances, com trabalhos, e dentro do dadaísmo, o próprio título foi escolhido aleatoriamente. Eles pegaram um dicionário francês, abriram em qualquer página, fecharam os olhos e caiu na palavra Dada. Dada em francês é cavalo de madeira. Então, o nome dado aleatoriamente. Agora, não significar, não representar em 1917, 16, 17, significava, né? Era um protesto. Aí questionavam a guerra, já falei, né? A insensatez, a falta de senso, a colagem foi muito usada, a fotomontagem também foi usada. E a época onde são lançados os ready-mades, né? Principalmente esse artista francês chamado Marcel Duchamp. Qualquer objeto, um banco, uma roda de bicicleta, uma privada, poderia ser eleito como obra, como objeto artístico, né? Que também é você tirar toda a conotação do objeto, né? De arte. As coisas cotidianas poderiam ser obra de arte. Na verdade, tudo é arte e nada é arte, né? E o vale tudo da arte contemporânea surge principalmente daí, vem daí. Né? A gente vai voltar a falar do dadaísmo. Olha a fonte de Marcel Duchamp. Ele pega uma privada de um banheiro público, né? Usado muito em banheiro público, uma privada masculina, e manda para uma exposição. Foi rejeitada, né? Hoje é uma das obras mais visitadas no mundo e tem outras versões. Ao invés de assinar Marcel Duchamp, ele escreve R. Muti, que era o nome do fabricante. É como se no Brasil a gente escrevesse Tigre, Selite, 1917. Outro ready-made aí. A tradução de ready-made seria mais ou menos já pronto, feito pronto. Aí um escorredor de garrafas, uma apropriação, que também foi uma técnica dadaísta. Eles pegavam, nesse caso aí, uma cópia da Mona Lisa, uma reprodução, e ele desenha cavanhaques, bigodes na Mona Lisa. Ele faz uma apropriação, ele desacraliza a Mona Lisa, né? Mona Lisa se torna uma cópia rabiscada. E aqui ele ainda coloca iniciais em francês de uma frasezinha que acaba com a moral da Mona Lisa, que eu não vou falar, vocês vão pesquisar o que significa. Muito bem, eu vou partir essa aula aqui e vou fazer em dois momentos, né? Eu vou deixar aqui e na sequência, para não ficar muito
longa, eu vou falar sobre o surrealismo, tá? Eu vou até aqui, senão fica uma aula muito comprida, né? E a gente não consegue. Eu paro aqui e continuamos na parte 2 do século XX, tá? Beijo!